Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí todos na paz de Cristo. Então, amados, no último vídeo que eu gravei, eu comentei um pouquinho com vocês sobre o meu vício pelo açúcar na infância, né? E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa mesma questão do vício do açúcar, mas como que foi isso já na vida adulta. Gente, tem pessoas que me conhecem assim há muito tempo me perguntando o que aconteceu com o meu cabelo. Eu cortei o cabelo, porque quem me conhece há muito tempo sabe que eu mantive o cabelo longo por muitos anos. Por 26 anos eu mantive o cabelo ali no mesmo comprimento, sempre longo e tudo. E precisei cortar agora, mas vai crescer. Eu gosto de cabelo comprido, vou deixar crescer de novo. E em um outro momento eu conto qual foi o motivo desse corte. Pronto, cortei o cabelo. Vamos voltar pro açúcar. Então, gente, na minha adolescência, os meus pais se separaram. E aí as coisas complicaram um pouquinho, porque eu tenho um irmão, meu irmão é apenas um ano mais velho do que eu, e nós precisamos, nessa época, procurar emprego, né? A minha mãe não trabalhava, já estava com a saúde bem debilitada, e nós fomos procurar emprego. E o trabalhar fora já te leva a comer errado, porque você começa naquela correria, é acordar cedo, acordar de madrugada, é pegar ônibus, é ir pro trabalho, voltar tarde para casa e ainda, né, na minha adolescência, ainda estudar, ainda tem que estudar à noite, é uma correria. Gente, essa correria da vida, hoje eu tenho certeza que faz parte do plano do inimigo. Gente, você na correria, você não come direito, você não tem vida saudável, você não consegue fazer uma atividade física. É uma coisa horrorosa. Essa correria, hoje, graças a Deus, eu fui libertada dessa questão, sabe? A gente não precisa. Gente, a gente não precisa de nada a mais do que uma roupa para se vestir e um alimento simples. Ellen White fala muito dessa questão, né, de comer coisas simples, cozinhar coisas simples, fazer uma alimentação simples. Então a gente não precisa de muita coisa, gente. Eu não preciso de mais dinheiro para nada, além de comer e se vestir, gente, sabe? E hoje, graças a Deus, eu tenho os meus olhos abertos a essa questão. Hoje, gente, eu não troco a minha comida, a comida caseira, por nada. Se alguém me convidasse todos os dias para comer fora, eu já rejeitaria. Né? Almoçar fora hoje para mim é uma vez no mês, e olhe lá, assim, né? Sair uma vez no mês e ainda num restaurante vegetariano e assim, escolhido a dedo. Porque em qualquer restaurante, gente, vocês acham que eles fazem comida todos os dias, aquela comidinha ali da hora? Né? Porque em casa eu cozinho todos os dias. Esse negócio de ficar requentando comida não dá. Né? É pegar os nutrientes ali do cozimento na hora, pronto. Né? E vocês acham que restaurante é assim? Ou vocês acham que eles cozinham uma panela imensa de arroz e aquilo ali fica para semana e eles só vão requentando? Não tem condição de cozinhar tantas coisas no mesmo dia. E uma outra coisa é o tempero, os condimentos que é usado em restaurantes, né? São temperos, a comida é gordurosa, eu cozinho sem gordura em casa, né? Não coloco ali cebola para fritar com alho, para colocar o arroz de maneira alguma. Então não uso óleo, não uso gordura. E não é assim, a gente sabe que não é assim no restaurante, né? O restaurante quer fazer uma comida saborosa para agradar mais ao público, né? E o público está querendo agradar mais o paladar, que não é o meu caso. Então hoje eu quero ter saúde. Hoje a prioridade é ter saúde e obedecer a Deus. Se Deus fala que uma coisa não faz bem, então eu tiro da minha vida. Simples assim, simples assim. O Senhor falou, não faz bem, corta. Né? Não tem essa coisa de comer com moderação, uma coisa que faz errado. Comer com moderação é o alimento saudável. Se é errado, é para cortar de vez, não é para usar com moderação. Enfim, gente, comecei a trabalhar fora e aí começaram, as coisas pioraram mais ainda nessa questão da alimentação. Almoçando fora todo dia, aliás, era tomar café, almoçar e lanchar fora de casa. Aí chegava em casa, jantava para se arrumar para ir pra estudar à noite. Enfim, e a gente não sente nada, né? Assim, jovem, né? Não, isso não faz mal, você não sente nada, né? E aí começou aquelas questões na hora do almoço, né? Ia para um restaurante mais próximo do trabalho, comia fora, e aí, né? Não falta sobremesa, num restaurante sempre tem, né?
e dei continuidade a essa vida de vício, vício na alimentação errada, o vício no açúcar. É, eu gostaria de ler, lembrei aqui agora, já deixei separadinho aqui, eu gostaria de ler um versículo da Bíblia com vocês. Olha o que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 11. Veja bem. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Gente, isso é muito sério. Então, às vezes, a pessoa vê que a sentença não vem na hora, então o coração do homem está sempre disposto a fazer o mal. Meu povo, isso não deve acontecer no nosso meio, no meio do povo de Deus. Nós temos que ter mente clara, a nossa consciência tem que estar ávida. Olha só, isso aqui para mim, isso aqui me tocou muito. Então, visto que não se executa logo o juízo, sabe, eu fico vendo assim, a gente tem, nessa época que eu tinha uma alimentação tão errada, não tinha dor de estômago, porque, açúcar dá diabetes, mas eu nunca tive problema nenhum. Não, isso também não é assim, né, é exagero. Gente, não é na hora, o juízo não é executado na hora. Então, o ímpio, ele faz o quê? Como o juízo não é executado na hora, ele continua praticando as obras más, porque o nosso coração ele é disposto para praticar a obra má. Na alimentação não é diferente, gente. A gente está sempre disposto a comer coisas erradas, a ter uma alimentação ruim, antinatural. E como não acontece nada na hora, porque não é na hora, realmente é gradual. Isso aí, ó, lá dentro do nosso organismo tá detonando tudo. E quando explodir a bomba é de uma vez. E muitas vezes, infelizmente, não tem mais jeito. Mas graças a Deus, porque Deus, ele atua através do Espírito Santo todo momento tentando abrir os nossos olhos para que a gente veja o mal que a gente está cometendo com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, gente, eu cheguei na minha vida adulta, em época de trabalho, trabalhando fora, tudo mais. Eu me lembro, assim, aí vem aquela coisa de que, né, você recebe um cartãozinho que pode comer em tudo quanto é lugar. Gente, pra quê? Isso é um perigo, esse cartãozinho, o ticket, né, alimentação, né, aquilo ali é um perigo, gente. Você chega no restaurante, só tem coisa errada, né? Aí continuei, dei continuidade, né, batata frita, era lasanha, um monte de coisa e tal, só não comia carne, mas o resto tudo tá valendo. E aí, meu povo, é, eu me lembro perfeitamente que no início, né, uns primeiros trabalhos, eu trabalhei num restaurante, aí pronto, eu trabalhava num restaurante e já almoçava ali mesmo, né? Comida legal. Depois trabalhei em lanchonete, lanchonete também, já lanchava aquele monte de coisa errada também. Em lanchonete, por exemplo, eu como nunca, assim, né, não tinha uso de carne em casa, não comia carne, eu não sabia nem o que que era, nomes de pedaços de carne, não sabia o que que era, né? E quando eu comecei a trabalhar no restaurante, foi engraçado as primeiras vezes, né? Alguém me dá um peito de frango, eu, mãe, peito de frango, o que será isso? Aí eu olhava assim a bandeja e pra mim carne era tudo a mesma, carne é tudo a mesma coisa. Aí eu olhava pra bandeja e falava pra pessoa, qual que você quer? Aí o peito de frango, eu falei, qual que é, moço? Aí você não sabe qual é o peito de frango, não? Não sei não. Peito de frango, depois, né, claro, trabalhando com o tempo eu vi, o peito de frango era aquela parte mais gordinha, mais fofinha e tal. A coxa dava pra distinguir, né, mas peito de frango, sei lá o que é peito de frango. Ou uma outra vez aconteceu também de me pedirem torresmo. Aí eu, torresmo? O que que é torresmo? Eu tive que perguntar pro colega, torresmo é o que aqui? E eu era motivo de piada, porque assim, só de não comer carne já é um absurdo no meio das pessoas, né? Enfim, beleza. É, E aí, gente, eu comecei aquela questão de que não era só comer é, as coisas erradas. Parece que o estômago da gente vai relaxando, ficando grandão e a gente quer comer não é pouco, a gente quer comer muito. Foi o meu caso. Gente, olha, se tinha uma coisa que me dava raiva, era uma pessoa me dar um bombom. Você sabe o que que eu fazia muitas vezes? Eu pegava aquele bombom, guardava,
para eu ir comprar mais para poder comer junto. Comer pouco para mim, não. E um bombom, eu ficava com raiva mesmo. Falava assim, que a pessoa me dá um bombom, sabe? Eu comia uma caixa de bombom sozinha. Eu comia uma caixa de bombom sozinha. Eu me lembro perfeitamente, estudava à noite, chegava em casa com a caixa de bombom ou aquela barra de chocolate branco, que ainda é o pior, né? Mais gorduroso, chocolate branco, e comia toda, aqueles quadradinhos ali, ia um por um, um por um. E era isso, assim, era coisa assim que quase que diária, sabe? Eu comia muito doce mesmo. Aqueles biscoito recheado, toda vez que eu ia ao mercado, toda vez que eu ia ao mercado fazer compras, eu tinha que trazer 2 pacotes. Era um de morango e um de chocolate. Eu comia os dois de uma vez. 2 pacotes de biscoito recheado. Era mais aquele wafer, aquele compridinho, 2 pacotes. Eu comia os dois de uma vez. Eu chegava do mercado, eu sentava e começava a comer 2 pacotes de biscoito recheado. Gente, que absurdo. Só, hoje eu vejo que o nosso organismo, ele é muito forte, porque ele suporta por anos tantas coisas erradas que a gente faz. Ele suporta, meu organismo suportou por anos, graças a Deus. Eu nunca tive nenhum problema de saúde sério, nunca tive nada, graças a Deus. Mas olha, é pelas misericórdias do Senhor, porque hoje eu poderia ser uma diabética. Infelizmente, a gente abre os olhos em um momento e assim, eu olho o meu passado, eu me entristeço em me lembrar das coisas que eu já fiz. Não tenho saudade nenhuma do meu passado. Nenhuma, nenhuma. E aí, gente, fui mudando com, né, trabalhos, me formei, fiz minha pós-graduação né, fui tendo outros trabalhos, trabalho melhor, mas sempre no mesmo esquema, comendo fora, né? E eu comecei a sentir aquela coisa assim de chegar na hora do lanche. Infelizmente nessa época também eu tomava café, almoçava, lanchava e jantava. Hoje, graças a Deus, eu faço 3 refeições, né? Com a graça do Senhor, não sinto falta 3 e muitas vezes até 2 tá de boa. Gente, nessa época que eu tô contando, na época aí que eu comia esse monte de coisa errada, eu cheguei a pesar 63 quilos. Hoje eu tenho 53. Hoje eu fico aí na casa de 53, 53,5, bate 54. Né? Mas meu peso hoje fica aí na faixa de 53. Eu cheguei a pesar 63,5 kg, foi o meu máximo, entendeu? E aí depois veio aquela coisa de, ai, eu, né, tô ganhando muito peso, academia. Ai, vamos pra academia, academia. Como que se, né, adiantasse alguma coisa. Mas aí o que aconteceu? Tinha o exagero da comida, passei a exagerar na academia. Eu ia pra academia de manhãzinha, a academia abria, eu tava na academia. Quando saía do trabalho, antes de voltar pra casa, ia pra academia de novo. Aí queria me matar de fazer atividade física, exercício, pra gastar energia, né? Olha que absurdo que a gente faz na vida da gente, que absurdo. E aí um belo dia eu encontrei, estava na academia à noite, e aí, por um acaso, um professor que dava aula na academia de manhã, ele já me conhecia, ele deu uma passada lá à noite, aí me viu e falou assim, Mayra, você aqui de novo? Eu, tô aqui de novo e tal. Ele, não, mas não pode não. Você não malhou hoje de manhã? Eu falei, malhei. Aí, não, mas não pode malhar de manhã, não pode malhar de noite, é uma vez por dia, né? O músculo precisa descansar e tudo. Ixi, aquilo ali pra mim, gente, meu pai, só uma vez agora. Achava que eu não ia aguentar, porque eu queria gastar energia e eu chegava, transpirava e tudo meu era exagerado. Ia fazer uma caminhada, queria dar a volta pela cidade inteira, né? Ninguém conseguia ir comigo, então era tudo exagerado. Isso, gente, o exagero. A palavra de Deus fala muito do equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio em tudo. A atividade física é bom? É boa? É boa. Dentro do equilíbrio. A alimentação também, gente. Mesmo as coisas saudáveis, tem que ser equilibrada. As coisas têm que ser equilibradas. Deus é um Deus de equilíbrio. E aí, gente, trabalhando fora e tudo, eu ficava ansiosa para a hora do lanche. Ansiosa. Já tinha almoçado e tudo mais, mas eu ficava com aquela coisa, olhando no relógio o tempo todo para ver se dava 4 horas da tarde, 4 para 4:30 era a hora que eu saía para lanchar. O meu lanche. Diariamente. Sem brincadeira, gente. Diariamente. O meu lanche era um pacote daquele da batata frita, né? Ruffles,
um pedaço, não é um pedacinho não, um pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate e um saco com 30 pãezinhos de queijo. Eu comia tudo. 30 pães de queijo, as bolinhas, um pacote de batata frita. E aí, para finalizar, açúcar, né? Não podia faltar o açúcar. Era um bolo, quando não era pudim e tudo, mas isso era assim, o bolo de cenoura com a cobertura de chocolate era o que eu mais comia, né? E saía do trabalho, passava na padaria para comprar mais coisa para levar para casa para comer à noite. Oh, gente, olha, eu vejo assim um Deus hoje. Deus é um Deus tão amoroso. Ele perdoa essas extravagâncias todas que a gente faz na nossa vida. Isso é tão lindo, gente. Isso é tão lindo. Mas, assim, se a gente persiste no erro, a consequência vem. Graças a Deus eu nunca tive problema nenhum de saúde, gente. Mas o Senhor foi me despertando. Então, a minha juventude foi toda essa. Gente, o que eu queria falar para vocês hoje, né, para a gente fechar, a minha vida, a adolescência, a juventude foi toda essa, né, de uma alimentação muito errada, muito errada. Mas foi chegando a um ponto, falei para vocês no vídeo anterior, que o que leva à mudança é o conhecimento, conhecimento. O Espírito Santo vinha mexendo comigo, sentindo uma coisa assim, vontade de ler mesmo, sabe? E isso, a minha mãe, que já estava lendo lá os livros de espírito de profecia, todos os livros, quando se deparou ali com os livros sobre saúde, ela ficou muito pressionada, ela, né, começou ali a mudança nela, e ela falava comigo, mas eu já era adulta, né, eu não queria mudar, e minha mãe falava, não pode fazer isso, aí falava, lê esse livro, Conselho sobre Regime Alimentar, lê esse livro, eu não queria nem ler, gente, ai mãe, um dia eu vou ler, ai mãe, um dia eu vou ler, gente, eu sei que teve um dia que na minha cabeça só tinha esse livro. Gente, eu tô sentindo, eu vou ter que ler esse livro, não é possível. E realmente eu tive que ler o livro, porque eu tava sendo incomodada com aquilo. Quando eu li conselhos sobre o regime alimentar, naquele momento a minha vida começou a mudar. Eu tive vontade de mudar, eu não sabia como, porque eu era viciada em tudo quanto era coisa ruim. Eu não sabia como, mas me veio um desejo de mudar tão grande e de ser saudável e aquela coisa em mim, assim, sabe? Eu não quero ser saudável, eu quero isso, eu quero ter essa mente, eu quero. Gente, eu quero, eu quero. Digo a vocês hoje, a coisa mais importante na hora da mudança é essa decisão. Você tem que ter uma decisão firme. Ellen White fala de decisões firmes. E hoje a gente precisa disso, meus caros amigos, decisões firmes a serem tomadas na nossa vida. E eu não sabia como mudar, mas eu comecei realmente, né? Aquela coisa de eu preciso mudar, eu quero mudar. E aí, meus queridos, entra uma outra etapa. Quando você decide mudar, parece que o mundo inteiro tá contra você, sabe? Quando eu já era, já tinha aquela coisa assim de, esquisito, porque não comia carne. Eu era esquisita porque eu não comia carne. Imagina o que eu seria quando eu decidisse não comer carne, não comer queijo, não comer ovo, não tomar mais leite, não comer açúcar. Como que as pessoas iriam me olhar? Então, eu quero fechar aqui com vocês hoje esse vídeo, né? Fechando essa parte ruim da minha vida, essa alimentação toda que foi, né? Que só veio esse despertar depois do meu conhecimento. Eu fecho com vocês hoje falando disso. Procurem o conhecimento. O conhecimento é tudo na nossa vida. Porque é através do conhecimento que o Espírito Santo vai atuar na nossa mente e no nosso coração. Se você não conhecer o que é certo e o que é errado, sua vida vai, né? Você vai fazer sempre o que você quiser. Mas depois do conhecimento, vem o Espírito Santo abre, se você permitir, abrir o seu coração, o Espírito Santo abre os seus olhos para você ver os malefícios que você tem causado à sua vida e você tem um desejo de mudança. Então, gente, eu finalizo aqui essa parte, deixando isso com vocês, né, esse conselho. Procurem conhecimento, leiam, leiam. O espírito de profecia e a Bíblia tem tudo o que a gente precisa, todo o conhecimento necessário. E aí,
No próximo vídeo eu finalizo essa série, né, essa pequena série desses vídeos falando sobre essa questão do vício no açúcar, né? E hoje eu fecho aqui com vocês e meus queridos, mais uma vez, finalizo falando a vocês para que vocês busquem conhecimento, conhecimento na palavra de Deus. Porque eu digo a vocês, se forem perguntar a um médico aí fora, né, se vai ser saudável para mim deixar leite, queijo, ovo e carne, eles vão olhar para vocês e vão falar assim: claro que não, meu filho, você vai morrer se você não comer isso. Então, acreditem no conhecimento que está na Bíblia e no Espírito de profecia. Meus queridos, fiquem com Deus. Eu espero que vocês também tenham esse desejo de mudar a vida de vocês, assim como o Senhor despertou em mim esse desejo. E olha, digo a vocês, é uma vida linda quando você aceita essa mudança. Gente, é lindo, é lindo. É lindo você viver da forma que Deus quer que você viva. É uma coisa linda. Fiquem com Deus. Um forte abraço a cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês e não desistam. Persistam em mudar a vida de vocês. Persistam nesse caminho que a gente tem que trilhar para chegar naquele dia, encontrar o nosso Senhor com os nossos corpos, o templo do Espírito Santo saudável. Um abraço, meus queridos. Fiquem com Deus.